Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Me chamo Bárbara e hoje eu vou estar fazendo com vocês uma pequena revisão sobre equações. Então, sejam todos bem-vindos e espero que vocês, possam estar aí aproveitando essas definições e esclarecimentos. Então, equações. O que é equações? Equações, né, é toda igualdade com uma ou mais letras que chamamos de incógnita, ou variável que representam números desconhecidos. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês de equação, onde igualdade, né, eu tenho o sinal de igual, é, e tenho, né, como descrito aí, primeiro membro e segundo membro, ou seja, primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade. E aqui, como dado na definição, né, com uma ou mais letras, que a gente chama de incógnita ou variável. E aqui a gente tem x e y. Ou seja, essas letras, né, como foi falado, são números desconhecidos. Então, é os números que a gente pretende encontrar lá na frente. Então, aqui hoje a gente vai estar, falando mesmo de equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau, ela geralmente vem nesse formato aqui, ó. Ax mais b igual a zero. Então, aqui eu listei algumas particularidades, né, da função de primeiro grau. Como a gente viu no slide anterior, diz que x é a incógnita, ou seja, é um número desconhecido, né? Então, x é aquele número que a gente pretende encontrar, como eu acabei de falar no slide anterior. A e b são chamados de coeficientes da função, e são números reais. Então, a e b são os coeficientes, e pode ser qualquer número, pode ser número 1, 2, 3, 1000, 1, positivo, negativo, pode ser uma fração, por exemplo, 2 quintos, pode ser um número decimal, ou seja, qualquer número real, né? E uma particularidade, né, que define função de primeiro grau é que o coeficiente A ele tem que ser diferente de zero, ou seja, A ele deve ser diferente de zero. Por que isso? Porque o A a gente sabe que se a gente multiplicar, não, zero, desculpa. A gente sabe que se a gente multiplicar qualquer número com zero, vai resultar em zero, ou seja, 1000 vezes zero é igual a zero. Então, não tem por que eu ter zero sendo valor de A. Porque quando eu tenho isso aqui, quando eu tenho A sendo zero, eu vou fazer com que a incógnita desapareça. Porque o número que for x, quando for multiplicado com zero, vai desaparecer, vai ser zero. Então, vai resultar em quê? Em b igual a zero. E quando b é igual a zero, ou seja, um número igual a zero, isso não é mais uma equação, porque em uma das definições de equação é o quê? É que tem que tem as incógnitas, né? Que tem as variáveis. Então, isso é uma particularidade. O A ele deve ser diferente de zero, tá? Continuando, B, o coeficiente B, é chamado de termo constante ou independente. Por que independente? A gente percebe o quê? Que o coeficiente A, ele acompanha x. Então, como ele acompanha x, o coeficiente A, depende da variável, né? Diferente de B. B está aqui sozinho, não tem ninguém acompanhando ele, então ele é independente, ó, sozinho. Então, é um termo constante. E também eu trago aqui no finalzinho uma forma reduzida, ou seja, a forma reduzida da função da equação de primeiro grau, né? Ax igual a b. Então, aqui eu tenho uma forma mais geral e aqui eu tenho uma forma reduzida, certo? Aqui eu trago alguns exemplos para a gente estar podendo, né, retirar os coeficientes. Nesse primeiro exemplo, né, eu tenho 6x mais 8 igual a zero. Então, pegando lá o formato de uma função de primeiro grau, de uma equação de primeiro grau, eu tenho que, né, ax mais b, não estou escrevendo o que estava lá no slide anterior, é igual a zero.
Então, observando aqui, fica até mais fácil para a gente estar retirando aqui os coeficientes. A gente vê o quê? Que A é o termo que acompanha X, é o coeficiente que acompanha X. Então, nesse primeiro caso aqui, quem vai ser o meu coeficiente A? Vai ser 6. Então, A é igual a 6 e o meu coeficiente B é quem, ó? Quem está na posição aqui de B? O 8. Então, A vai ser igual a 6 e B igual a 8. Nesse segundo caso aqui, eu tenho uma equação reduzida, uma equação de primeiro grau reduzida, né? Então, quem é o meu coeficiente A? Quem acompanha X. Então, ó, 2/3 é o valor de A e 9 aqui é o valor de B. Então, A igual a 2/3, B igual a 9. E nesse terceiro caso aqui, o que é que acontece? Eu vou ter que fazer a forma reduzida para encontrar um dos coeficientes, que vai ser qual? O coeficiente B. Por quê? Porque o coeficiente A a gente já sabe que é o termo que acompanha x, né? O coeficiente que acompanha x. Então, quem acompanha x aqui é 7. Então, A igual a 7. Agora, para a gente fazer, para encontrar o coeficiente B, a gente pode estar fazendo a redução. Mentalmente, a gente consegue fazer? Consegue, né? Se menos 15 está aqui negativo, o 15 está aqui negativo, vou passar para o outro lado da igualdade, positivo. Mas olha o que acontece. Talvez alguém, né, tenha dificuldade, não consegue visualizar isso. Então, eu vou fazer aqui para vocês observarem. Ó, 7x permanece aqui do lado da igualdade. E aqui eu faço a redução, ó. 20 já está, permanece. Aqui está negativo, passo para o segundo membro, positivo. Então, aqui foi o que eu acabei de dizer, né? Isso aqui só foi mesmo para estar visualizando. Então, 20 mais 15 vai resultar em 35. Então, A, como eu havia dito, vai ser igual a 7 e B igual a 35. É essa soma aqui, certo? Que foi o que eu fiz para encontrar a forma reduzida dessa equação. Continuando, né? Raiz da equação do primeiro grau. Raiz da equação é o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira. Então, aqui eu trouxe um exemplo de equação, né? 21x menos 17 igual a 109. Então, para me encontrar a raiz aqui, eu vou, então, estar resolvendo a equação, né? Meu intuito é deixar a letra sozinha e passar todos os números para o segundo membro. Então, vamos lá fazendo isso. Esse menos, deixa eu pegar o laserzinho aqui, que fica melhor. Esse 17 estava negativo, passei para o segundo membro, positivo, né? Então, 109 mais 17, isso que vai resultar em 126. Ó, essa soma 109 mais 17, 126. Como eu acabei de dizer, né? Minha intenção é deixar a letra sozinha. Então, x, 21, que está multiplicando x, com x, vou passar, ó, dividindo, o inverso da operação, né? Inverso da soma, subtração, inverso da multiplicação, divisão. Então, quem estava multiplicando, passo dividindo. E aí eu faço x igual a 126 dividido por 21, tá sendo as continhas lá de divisão e tal, vou chegar em 6. Então, x é igual a 6. Então, isso quer dizer o quê? Que a raiz dessa equação aqui de cima é 6. Então, né, substituindo o valor numérico encontrado na equação, temos isso aqui é mais para a gente verificar se de fato a raiz que a gente encontrou é válida para a equação. Então, como é que eu faço isso? Eu pego aqui a raiz que eu encontrei e substituo aqui, ó, na equação. Então, 21 vezes x, que é, no caso, 6, menos 17, igual a 109. Então, essa multiplicação aqui é o quê? Vai se resultar em quê? 126. 126 menos 17 igual a 109. Resolvendo a subtração aqui, eu tenho o quê? 109 igual a 109. Então, como os dois lados deu igual, no caso de fato, a raiz é 6. Então, a gente fez todos os passos certinhos, certo? Então, foi isso, né? Obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né? E é isso. Um beijo a todos, um grande abraço.